Na aula de hoje faremos uma apresentação panorâmica de Lucas Atos, enfatizando a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e por meio da igreja. Definiremos o que é o batismo no Espírito Santo e discorreremos sobre o que não é o batismo no Espírito Santo. Por fim, demonstraremos as marcas de uma igreja cheia do Espírito. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a lição de número 11, datada do dia 13 de março de 2022, cujo assunto é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Já fazem algumas semanas em que estamos estudando as subdivisões da Bíblia. Os irmãos que são bons de memória podem recordar que falamos sobre a lei e os evangelhos, os livros históricos e os livros poéticos, e na última aula discorremos brevemente sobre os livros proféticos e também o livro do Apocalipse. Hoje nós nos deteremos no estudo desses dois livros que se encontram no Novo Testamento e são muito relevantes para o movimento pentecostal, que é Lucas e Atos. O nosso texto áureo nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo de número 2, versículo de número 4. Na versão NVT, lemos o texto da seguinte maneira: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Era o Espírito Santo que estava habilitando, movendo, impulsionando aqueles que estavam reunidos no cenáculo a falarem. E aqui ele foi quem concedeu as línguas. Na versão NBV, o texto está assim: Todos os presentes, isso trazendo uma completude para aqueles que permaneceram em oração e em obediência à ordenança de Jesus. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo. Só foi cheio quem estava presente. Os ausentes perderam a bênção. E eles começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Esse texto, ele tem implicações muito grandes dentro de toda a composição do Novo Testamento e também na vida da igreja atual. E eu gostaria, já aqui no texto áureo, de trazer algumas implicações da plenitude do Espírito Santo recebidas no dia de Pentecostes. Implicações essas que foram relevantes, ou foi relevante nos dias apostólicos e também nos dias atuais. Em primeiro lugar, esse versículo, ele marca ou ele significou o início do cumprimento da promessa de Deus em Joel, capítulo de número 2, versículo 28 e 29, de derramar seu Espírito sobre todo o povo no fim dos tempos. Em segundo lugar, significou que os últimos dias desta era já começaram, conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo de número 17, Hebreus 1 e 2, e assim por diante. Em terceiro lugar, os discípulos foram do alto, revestidos de poder, que os capacitou para testemunhar de Cristo, a produzir nos perdidos grande convicção no tocante ao pecado, à justiça e ao julgamento divino, e a desviá-los do pecado para a salvação em Cristo Jesus. Se os irmãos fizerem um apurado do livro de Atos, perceberão que após o evento de Pentecostes, a igreja começou a se multiplicar, porque os discípulos, agora cheios do Espírito Santo e de poder, começaram a testemunhar sobre Cristo com sinais, prodígios e maravilhas. Em quarto lugar, o Pentecoste é o início das missões mundiais. Veja que eles começaram a pregar em Jerusalém, depois Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em quinto lugar, os discípulos se tornaram ministros do Espírito. Não somente pregavam Jesus crucificado e ressuscitado, levando outras pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, como também influenciavam essas pessoas a receber o dom do Espírito que eles mesmos tinham recebido no Pentecoste.
A igreja primitiva era marcada pelo calor, pelo fervor e pela ação do Espírito Santo. Não foi diferente entre os gentios e nem tampouco entre os judeus. Receberam o Espírito em Samaria, receberam o Espírito em Jerusalém, receberam o Espírito na casa de Cornélio, lá na cidade de Éfeso e em todos os lugares onde os discípulos chegavam com a mensagem de Cristo. E por último, em sexto lugar, mediante esse batismo no Espírito, os seguidores de Cristo tornaram-se continuadores do seu ministério terreno, continuaram a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo as mesmas coisas que Jesus começou nas palavras do evangelista Lucas, lá em Atos capítulo 1, versículo de número 1. Não só a fazer, mas também a ensinar. Veja que o texto áureo ele é muito profundo em diversos aspectos, mas nós precisamos progredir e agora vamos para a nossa verdade prática. Mas antes, quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. É importante, pois fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. O subsídio que estou utilizando, e ele está muito completo, eu disponibilizo gratuitamente aí na descrição do vídeo. Você vai clicar e fará o download desse material em PDF. Eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. E se você quiser saber mais, escute sobre hermenêutica, homilética, exegese, oratória, bibliologia e assuntos correlatos. Estamos deixando outro link aí na descrição do vídeo, que é o do curso Pregador e a Pregação. Irmão Murilo, eu preciso aprimorar o meu ministério porque eu sinto uma vocação, um chamado, um desejo para pregar a palavra de Deus. Dentro do curso Pregador e a Pregação, nós lhe daremos todas as ferramentas para você iniciar e ter êxito no ministério de anunciar a palavra de Deus. E se preparem porque estamos preparando novidades e já está acabando. Já estamos no ponto de conclusão de uma ferramenta para a escola bíblica dominical. Eu peço que os irmãos fiquem na expectativa. Provavelmente aí na descrição do vídeo deixaremos também um link para que você possa conhecer alguns contornos dessa ferramenta de escola dominical que nós estamos preparando, onde vamos lhe fornecer não só um subsídio mais robusto, completo teologicamente, não só slides profissionais, mas também infográficos, material de marketing e divulgação. E eu tenho certeza que a sua escola dominical não será mais a mesma depois da ferramenta que estamos preparando para o professor de escola bíblica dominical, o superintendente, os dirigentes e os alunos. A nossa verdade prática diz, vamos lá, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. O que é que a verdade prática está nos comunicando? É uma verdade a ser praticada, é uma verdade que toda a lição está fundamentada? Então, nós queremos trazer a definição de duas palavras importantes para a compreensão desse pilar da lição. A primeira palavra é atividade. O que significa atividade? Atividade é a capacidade ou a tendência para agir, para se movimentar, para realizar alguma coisa. Atividade significa ação, vivacidade. Veja, a atividade do Espírito, a movimentação do Espírito e suas implicações. O que significa a expressão implicação? Ela é abordada aqui com o sentido de ação ou efeito de implicar, de obter algo como efeito, resultado, consequência. Em outras palavras, o crente pentecostal que crê que o Espírito Santo age poderosamente na vida cristã, ele age promovendo, olha só, alguns resultados. E que resultados são esses? Santidade, temor, poder para testemunhar, ousadia, dons espirituais, maturidade, fé, consolação e esperança. É nesse modelo, é nessa dimensão do Espírito, é cheio de poder que nós podemos delinear, podemos traçar o modelo crido e adotado pelos cristãos pentecostais. Ser um cristão pentecostal, diferente da visão distorcida de expoentes, eu posso até dizer não só ignorantes, mas mal intencionados, é aquele crente que cai, é aquele crente que fica pulando, que fica rodando, que fica feito um doido dentro da igreja, mas não é isso.
O crente pentecostal é aquele que recebe poder do Espírito para, na ousadia, aleluia, vinda do céu, ele testemunhar de Jesus. E esse testemunho é acompanhado de sinais e maravilhas, dos dons espirituais, do operar e da ação do Espírito Santo. Nós cremos no batismo no Espírito Santo, cremos que as línguas são um sinal do batismo, mas não são propósito do batismo. Qual é o propósito do batismo? É poder para testemunhar. O grande problema é que muitos estão dando ênfase sobremaneira ao sinal. As línguas, tem que falar língua, certo? A língua é uma evidência do batismo no Espírito Santo, mas não é a sua finalidade principal. A finalidade é poder para testemunhar. Se você foi batizado no Espírito Santo e esse batismo é atestado pelas línguas que você falou no momento em que o Espírito desceu sobre sua vida, você não recebeu esse dom de Deus para ficar falando língua estranha na igreja, ou quando vai orar em casa, ou no momento de adoração. Você recebeu esse dom de Deus para anunciar o evangelho com ousadia. Você recebeu esse dom de Deus, é o que mostra o modelo Lucas Atos, para sair pelas ruas, para sair pelas casas, para sair por todos os lugares, anunciando o evangelho poderoso de Jesus, que salva, que cura, que batiza o homem com o Espírito Santo e que o prepara para ir para o céu. Glória a Deus. Partindo para a exposição dos tópicos da lição, temos aqui pelo menos 3. O primeiro deles é o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O segundo está aqui, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E também o terceiro ponto, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Então a proposta é justamente essa, trazer um resumo, uma síntese de Lucas, Atos e depois algumas implicações do que seria o modelo pentecostal, escute, pentecostal para a igreja dos nossos dias. A priori, nós queremos introduzir essa síntese, esse resumo de Lucas Atos, dizendo que os 2 volumes são de autoria do médico amado. Conforme podemos ver em Colossenses 4,14, Lucas ele era um médico muito querido pela igreja primitiva. E os relatos são escritos a partir da premissa histórica e teológica. O Roger Strondart, um teólogo muito conceituado, ele traz uma clareza à nossa visão desses 2 livros que é importante para o crente pentecostal. Ele diz o seguinte, ele anota dizendo: apesar da particularidade histórica de cada livro, porque Lucas e Atos são um só volume dividido em 2 tomos, e esses volumes eles têm uma conotação histórica. O Roger ele concorda com isso, mas ele traz aqui um adendo. Apesar da particularidade histórica de cada livro, eles têm uma perspectiva teológica homogeneamente comum. Escute a conclusão. Assim sendo, Lucas é tanto historiador como teólogo. E por que é importante dizer que Lucas é historiador e também teólogo? Porque alguns, querendo desacreditar o movimento pentecostal, dizem que não podemos estabelecer doutrina a partir dos eventos históricos registrados por Lucas e também por Atos. Mas isso é um erro hermenêutico, isso é um erro exegético, e essa visão é um tanto tendenciosa. Os cessacionistas e algumas pessoas contrárias ao pentecostalismo fazem esses ataques infundados, dizendo que Lucas era historiador e não teólogo, e essa não é a verdade dos fatos. Nós podemos concluir que, além de uma dimensão histórica, a obra lucana também tem uma dimensão didática. Eu posso ler Lucas, eu posso ler Atos e extrair princípios e verdades que podem ser aplicadas à igreja dos nossos dias. E essas narrativas, elas servem de modelo para o comportamento cristão e a vida da igreja em todos os tempos. Algumas preliminares são importantes para o entendimento de Lucas Atos. O Evangelho de Lucas é o primeiro dos 2 livros endereçados a um certo Teófilo, conforme Lucas 1 e 3, e Atos é o segundo desses livros, conforme Atos capítulo 1, versículo de número 1.
Embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos dois livros, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e as evidências internas indicam a autoria de Lucas nos dois casos. É importante trazer essa perspectiva porque a partir do segundo século da era cristã, os escritores como Tertuliano, entre outros, muito renomados na igreja primitiva, eles atribuíam a autoria do terceiro evangelho a Lucas. Segundo parece, Lucas era um gentil convertido, sendo o único autor humano não judeu de um livro da Bíblia. O Espírito Santo o moveu a escrever a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus, a fim de suprir uma necessidade da igreja gentia de um relato completo do começo do cristianismo. Quando nós olhamos para Lucas, nós percebemos ali que ele tem como finalidade registrar o início do ministério de Jesus. Ele fala sobre o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. E logo em seguida, no livro de Atos, ele fala sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e o desenvolvimento subsequente da igreja primitiva. Lucas, ele vai traçar essa perspectiva, mostrando que o Espírito Santo, ele agia poderosamente no ministério de Jesus e depois o mesmo Espírito que estava em Cristo começou a operar no meio da igreja por meio dos discípulos. É importante ter isso em mente, porque quando nós vemos os evangelhos, agora olhando para um todo, os 4 evangelhos, nós percebemos que os milagres começaram a acontecer no ministério de Jesus, logo após ele receber o Espírito Santo lá no batismo nas águas do Jordão. Até então, nenhum sinal, nenhum milagre é registrado. Nós entendemos que ele exerceu seu ministério no poder do Espírito Santo. Então, as narrativas dos pseudo-evangelhos, evangelhos apócrifos, de que Jesus, quando criança, fazia passarinho de barro e dava vida a eles, que Jesus matava as crianças dizendo só uma palavra, que Jesus cegava o povo, fazia perna de mesa crescer, esses relatos são mentirosos. A Bíblia diz no Evangelho de João que ele principiou os seus milagres lá em Caná da Galiléia. Naquele casamento ali, Jesus realiza o seu primeiro milagre, dando início então ao seu ministério. E daí então nós percebemos que pela ação do Espírito Santo, Jesus ele não só anuncia o reino, como também ele ressuscita. Ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo. Quando falamos sobre Atos dos Apóstolos, alguém até diz assim, era melhor chamar Atos do Espírito, porque nós vemos, por meio dos discípulos, o Espírito Santo movimentando-se ali no primeiro século, fazendo a igreja se expandir, a igreja crescer, e a palavra ser aceita tanto entre judeus e gentios, com poder e sinais maravilhosos. Alguns detalhes são importantes aqui para passarmos por esse primeiro momento de nossa lição. Quando falamos sobre Lucas, temos aqui alguns detalhes para dar sobre esse livro. Primeiro, com relação ao seu conteúdo. Nós, olhando para Lucas, vemos a história de Jesus como a primeira parte dos escritos lucanos, que é a história da salvação de Israel, que Cristo e o Espírito realizaram. Essa parte começa com o anúncio do nascimento de Jesus e continua até a sua ascensão. Depois nós temos o autor, e já falei aqui a vocês, de acordo com uma tradição muito antiga, é Lucas, o médico amado, antigo companheiro de Paulo, e também o único autor gentil da Bíblia. Com relação à data de escrita do Evangelho de Lucas e Atos, nós temos aqui um impasse teológico. Ela é incerta. Os estudiosos se dividem entre uma data anterior à morte de Paulo e outra data depois da queda de Jerusalém, e eles acrescentam, pelo uso que o autor faz do Evangelho de Marcos. Então não temos como definir com precisão. Com relação ao receptor, Teófilo é de outro modo desconhecido. E nós, falando sobre esse pensamento, seguimos o costume dos prefácios desse gênero na literatura grego-romana e podemos aqui supor que ele provavelmente foi o patrocinador do livro de Lucas Atos, subscrevendo, portanto, a sua publicação. Quem são os leitores implícitos aqui? São cristãos gentios, cujo lugar na história
de Deus é assegurado por meio da obra de Jesus Cristo e do Espírito. Quais são as principais ênfases do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas? O Messias de Deus veio até o seu povo, Israel, com a prometida inclusão dos gentios. Jesus veio salvar os perdidos, incluindo todos os tipos de pessoas marginalizadas que para a religião tradicional estaria fora dos limites. Então é um evangelho onde protocolos são quebrados, onde as mulheres ganham um papel especial, onde Jesus ele se dirige, ele é visto buscando aqueles que estavam à parte. Aqui nós temos a galeria dos achados e perdidos, que são as famosas parábolas da ovelha que se perdeu, da dracma que se perdeu, do filho pródigo, entre outras coisas aqui muito importantes no Evangelho de Lucas. O ministério de Jesus é executado sob o poder do Espírito Santo, a necessidade da morte e ressurreição de Jesus, que cumpriram as promessas do Antigo Testamento para o perdão de pecados. Agora, analisando Atos em alguns detalhes, e aqui seremos mais rápidos. Com relação ao conteúdo, nós temos aqui a parte 2 do relato de Lucas sobre as boas novas de Jesus, de que maneira, pelo poder do Espírito, as boas novas se espalharam de Jerusalém até Roma. Quais são as ênfases do livro de Atos, livro histórico de Atos? As boas novas da salvação de Deus por meio de Jesus são para judeus e gentios igualmente, cumprindo assim as expectativas do Antigo Testamento. Em segundo lugar, o Espírito Santo guiando a igreja com poder para disseminar as boas novas. Em terceiro lugar, a salvação para todos é a atividade de Deus e nada pode impedi-la. Nós vemos esse progredir, nós vemos essa característica da igreja primitiva em se multiplicar no que diz respeito àqueles que iam aceitando o evangelho por meio dos capítulos de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que começou com 120 irmãos, depois, em um primeiro momento, uma única pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram agregadas, depois mais 5.000 pessoas, e os irmãos iam se multiplicando à medida que iam se espalhando e levando o evangelho por todos os lugares. Mas é importante nós termos em mente que a finalidade não é só fazer um resumo de Lucas Atos, mas apresentar essa perspectiva pentecostal que pode ser vista nesses dois livros lucanos. E essa perspectiva pentecostal, ela se dá justamente pela ênfase no poder, na atuação do Espírito Santo. E antes de definirmos o que é o Espírito Santo, ou o que é o batismo no Espírito Santo, e discorrermos sobre o que não é o batismo no Espírito Santo, eu gostaria de trazer uma definição bíblica de quem é o Espírito Santo. Meus irmãos, é importante que você incentive os alunos a buscarem esse dom de Deus, a buscarem essa bênção do céu. Você, professor, que não é batizado no Espírito Santo, ao final da aula, se você tiver oportunidade, ore juntamente com seus alunos para que essa promessa se cumpra na sua vida e na vida deles, para que haja essa ousadia, esse derramado Espírito Santo sobre a vida da igreja. Quando nós falamos sobre Espírito Santo, nós temos aqui um termo grego, pneumatos hagios, que é a expressão que trata sobre o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Atenção, ele é um ser dotado de personalidade e vontade próprias. Possui os mesmos atributos morais e espirituais que o Pai e o Filho. Ele tem a mesma essência, é um Deus, uma mesma essência. Terceira pessoa da Trindade. Ele não é, portanto, uma energia emanada de Deus como o querem certos segmentos que se dizem cristão. Alguns por aí, aquele povo que passa na porta, que não ora, aquele povo que se você chamar eles para orar, chamar eles para orar, eles não vão orar não. Aquele povo que não doa sangue porque diz que é pecado, deixa o filho morrer se preciso for, mas não doa sangue, e assim por diante. Esse pessoal aí, além de dizer que Jesus é um Deus com D minúsculo, eles não acreditam no Espírito Santo como uma pessoa, mas dizem que ele é um poder impessoal, e isso
é uma falácia, isso é uma mentira, isso é fruto de gente que utiliza a Bíblia adulterada. O Espírito Santo, ele atuou na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2. Ele também atuou na encarnação de Cristo, Lucas capítulo 1, versículo de número 35. E ali nesse relato, ele é apresentado como Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, ele atuou na fundação da igreja e de sua consequente expansão. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, 13 do 1 ao 5. Ele também, em quarto lugar, atuou na produção das escrituras. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Os homens falaram não por interpretação particular, pessoal, mas eles falaram impelidos, movidos pelo Espírito Santo. Em quinto lugar, ele atua como consolador enviado por Cristo e também faz a sua atuação na conversão do pecador. João capítulo 16, versículo 8 ao versículo de número 10. O Espírito Santo, ele tem sentimento, ele tem pensamento, ele tem vontade e a gente deve cuidar para não entristecê-lo, para não apagá-lo no sentido de, com as nossas ações, abafar a sua atuação em nossa vida. Mas, falando sobre isso e sobre o Espírito Santo, uma pergunta que paira no ar é: quem batiza no Espírito Santo? Faça essa pergunta aos seus alunos. E se eles responderem corretamente, peçam uma referência bíblica. E nós temos aqui a referência, Lucas capítulo 3, versículo de número 16, o texto diz: João respondeu a todos: eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E olha, irmãos, esse batismo é um batismo poderoso, é um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você vai encontrar alguns exegetas dizendo o seguinte: olha, esse batismo com o Espírito é a regeneração, e esse batismo com fogo é um batismo de juízo, de condenação. Mas esse princípio está errado, porque se fosse dois batismos diferentes aqui, ele não diria assim, com o Espírito e com fogo. Ele poderia dizer o seguinte: ele os batizará com Espírito ou com fogo, mas eles com Espírito e com fogo. Então, quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Agora, o que é ou o que significa a expressão batismo no Espírito Santo? E eu queria que você redobrasse a sua atenção. Para de olhar para um lado, para de olhar para o outro, para de conferir o WhatsApp, Instagram, se concentra na aula. Isso aqui é muito importante, vai fazer toda a diferença durante a ministração de sua aula. Vamos definir o que é o batismo no Espírito Santo. É um revestimento e derramamento de poder de onde? Do alto, com evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida mais profunda de adoração e também de eficiência no serviço para Deus. Então, o batismo é isso, é poder para servir. E qual é o sinal de que eu recebi o batismo no Espírito Santo? É eu falar em línguas. Então, alguém diz assim: olha, eu sonhei que estava sendo batizado no Espírito Santo, e no momento que eu estava sonhando eu falava em línguas, mas quando eu acordei eu não falei em línguas. Então você não foi batizado no Espírito Santo. Você precisa falar acordado, não sonhando, para que se comprove, seja uma evidência, um sinal de que você recebeu o batismo no Espírito Santo. O falar em línguas, ele se repete em Atos, capítulo de número 2, e depois ele se repete em várias outras ocasiões no decorrer do livro de Atos, e também ele fica implícito no episódio que acontece em Samaria e também no momento em que Paulo recebe o dom do Espírito Santo por meio da imposição de Ananias. Aí alguém vai dizer: essas línguas são mentirosas.
mentirosas, essas línguas são inventadas, essas línguas aí é um bando de povo que fica falando esse negócio assim. Olha, a gente não se move pela experiência, mas a palavra de Deus, ela confirma a experiência e não o contrário. A experiência confirma a palavra. Nós nos baseamos na palavra, cremos no que a Bíblia diz, e crendo no que a Bíblia diz, nós então partimos para a experiência. A experiência é que aquilo que a palavra afirma é verdade. E alguém pode até dizer, mas as línguas podem ser imitadas, e fazem lá, imitam. Ei, papai, imitam as línguas estranhas. Só que eu tenho um testemunho particular de um episódio que presenciei, onde Jesus ele batizou um surdo mudo. Veja, ele não é mudo, ele é surdo. É por isso que chama surdo mudo. Ele não fala porque não ouve. Mas em um momento de oração, em um momento de adoração, foi feita uma oração e alguns surdos mudos que estavam na igreja receberam o batismo no Espírito Santo. E quando nós ouvimos os sons que eles pronunciavam, os sons eram semelhantes a outros irmãos que ouviam e eram batizados no Espírito Santo. E a pergunta que fica nasceram com essa deficiência, nasceram com esse problema na audição, e como é que eles vão imitar? Como é que eles vão falar do mesmo jeito que outros irmãos que receberam a promessa do batismo no Espírito Santo falam? Então, a gente vê muita gente aí que se frustrou em sua experiência pentecostal, foi para outras igrejas sensacionistas e agora vivem a criticar o movimento pentecostal, sobretudo as línguas estranhas. E nós, que somos pentecostais, nós cremos nesse poder, nós cremos que a atuação do Espírito é para hoje. O pastor Antônio Gilberto foi quem nos legou essa definição que supracitei. E o conhecido teólogo Marian Sperman, ele define o batismo no Espírito Santo como a imersão no poder energizante do Espírito Divino. O teólogo Rodman Williams se expressa da seguinte maneira: o batismo em água significa literalmente ser imergido na água, colocado debaixo dela, ou até mesmo ficar ensopado nela. Com efeito, ser batizado no Espírito Santo é ficar totalmente envolvido no Espírito dinâmico do Deus vivo. O saudoso pastor e missionário Eurico Bergsten, ele diz que a palavra batismo tem o sentido de mergulhar, imersão, que realmente condiz com a maravilhosa experiência de submergir na plenitude do Espírito. Não confunda batismo no Espírito Santo com regeneração. Eu não posso dizer que os 120 discípulos, falando ali de homens e mulheres que estavam reunidos no cenáculo lá no livro de Atos, não eram convertidos e que eles foram regenerados somente ali. Quem estava orando ali, irmão Murilo? Estava orando ali Tiago, Pedro, João, Maria, mãe de Jesus, e em várias ocasiões no Evangelho de João, Jesus já vinha dizendo e ratificando que eles tinham o Espírito Santo. E o que acontece ali em Atos? Pessoas que já haviam passado pela experiência do novo nascimento recebem o poder, recebem o batismo no Espírito Santo. Tendo definido o que é o batismo no Espírito Santo, nós agora queremos passar a dizer o que não é o batismo no Espírito Santo. É importante que tanto você, professor, como os seus alunos tenham em mente esse ponto que agora vou passar a mencionar. Até porque a Bíblia nos adverte a não crer em todo espírito, diz o apóstolo João. Ele diz o seguinte: amados, não creiai em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vamos lá. O que não é o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não é aprender a falar em línguas. Eu fiz um curso de inglês, falo inglês, eu não falo inglês, mas é um exemplo. Falo inglês, falo espanhol, falo uma outra língua e agora eu sou batizado no Espírito Santo porque eu falo em outra língua. Então, batismo no Espírito Santo não é isso. Falar em línguas não é algo aprendido, mas sim recebido conforme as Escrituras lá em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Nós devemos ter cuidado, pois as línguas não são aprendidas, mas podem ser imitadas. Alguns
movimentos carismáticos da igreja romana ensinam a falar em língua estranha. E isso é antibíblico, é uma heresia. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo não é para os ímpios. Um ímpio não pode ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz em João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco e estará dentro de vós. E nós devemos ter cuidado com isso. Fulano de tal não é crente, recebeu o batismo no Espírito Santo. Olha o dedinho, recebeu não. O ímpio não recebe o batismo no Espírito Santo. Em terceiro lugar, o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que o batismo no corpo de Cristo. Erroneamente, alguns fazem essa associação de que o batismo que aparece lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, é o mesmo batismo mencionado por Lucas em Atos. E isso nós devemos tomar cuidado, porque quando interpretamos os textos escritos por Lucas e os textos escritos por Atos, devemos entender que são públicos diferentes, propósitos diferentes e, portanto, o contexto deve ser levado em consideração. Em quarto lugar, o batismo no Espírito Santo não é uma experiência exclusiva dos dias apostólicos. Os cessacionistas dizem, olha, de fato, alguns, de fato isso aconteceu, mas ficou lá na era da igreja primitiva, porque aquilo ali tinha a finalidade de confirmar o evangelho, confirmar a palavra, mas em um momento da história isso cessou e não é mais para a igreja de hoje. Mas eles parece que engolem, ou passam por cima de Atos, capítulo de número 2, versículo 38 e 39, que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E a pergunta é, ainda hoje, Deus continua chamando os homens ao arrependimento? Ainda hoje pessoas continuam se rendendo a Cristo? Então, se isso ainda hoje continua acontecendo, o dom do Espírito Santo, ele está em continuidade. Tendo dito isso, nós demos aqui uma pincelada sobre o que é o batismo no Espírito Santo, quem é que batiza no Espírito Santo e o que não é o batismo no Espírito Santo. E agora, nós queremos concluir a nossa lição falando sobre o modelo pentecostal para hoje. Esse tópico é de extrema importância, porque o crente, e sobretudo aqueles que fazem parte das Assembleias de Deus, eles têm essa perspectiva de igreja pentecostal. Não confunda neopentecostalismo com pentecostalismo tradicional. O neopentecostalismo tem exageros e muitas vezes, de forma mal intencionada por alguns, ele é misturado, é tomado um como todo e faz aquela mistura de pentecostalismo e neopentecostalismo. Mas teólogos responsáveis, teólogos honestos farão essa diferenciação do que é o pentecostalismo e do que é o neopentecostalismo. Quando nós falamos sobre o modelo pentecostal para hoje, eu posso aqui descrever as características do movimento pentecostal em 8 pontos basilares. Primeiro ponto, a experiência do batismo com o Espírito Santo é um dos pilares do movimento pentecostal. Segundo, compromisso com a evangelização e com a obra missionária. Os pentecostais, os irmãos que vivem nessa dimensão do Espírito, eles se preocupam com a obra missionária. Eu faço parte da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. E a nossa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que nasceu de missões. O nosso pastor presidente hoje, pastor Ailton José Alves, é um pastor missionário. Ele foi pioneiro nas missões ali na Argentina. E por meio do seu ministério, hoje nós temos ali várias igrejas plantadas na Argentina em diversas cidades, desde a capital até cidades mais distantes. E a obra missionária não ficou só na Argentina, mas se expandiu para Peru, para Portugal, para várias cidades da África e assim por diante. Então,
A igreja pentecostal, ela é marcada por esse fervor na evangelização, por esse fervor missionário. Em terceiro lugar, o movimento pentecostal, ele também tem como característica a firmeza da fé em Cristo. Veja que o jargão pentecostal, ele é um jargão bibliocêntrico. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus prepara o homem para levar para o céu. Alguns dizem assim, os pentecostais focam, centralizam toda a sua fé na experiência. E isso não é verdade. Nós centralizamos a nossa fé nas Escrituras, na fé em Jesus, mas não dirimimos, não suprimimos o poder do Espírito. Nós cremos que o Espírito atua em nosso meio e damos liberdade para que ele faça a sua obra no meio da igreja. Em quarto lugar, a expectativa da segunda vinda de Cristo. Os pentecostais geralmente são pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Eles creem no arrebatamento da igreja e vivem de forma a esperar Jesus a qualquer momento. Em quinto lugar, a realidade da experiência com o Espírito Santo. E aqui eu não falo só agora de batismo no Espírito Santo, mas eu falo sobre os dons espirituais apresentados em 1 Coríntios. Nós cremos que aqueles dons são para a igreja de hoje. Nós cremos que ainda hoje o Espírito Santo concede palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de discernimento, interpretação de línguas, variedade de línguas, profecias, dom de operação de maravilhas, dons de curar e assim por diante. O Espírito Santo, ele concede os seus dons à igreja. Em sexto lugar, o movimento pentecostal é marcado por uma adoração entusiástica, uma adoração fervorosa. Em sétimo lugar, temos também a comunhão enriquecedora. E por último, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. E a prova disso é que durante esse trimestre, estamos estudando aqui, a supremacia das Escrituras. Glória a Deus. Eu queria finalizar, lógico, traçando aqui o perfil de uma igreja cheia do Espírito Santo à luz de Lucas Atos. Olha as marcas de uma igreja que está cheia do Espírito. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. A questão não é falar em línguas estranhas, a questão não é bater palma, não é pular, não. A igreja cheia do Espírito Santo, o crente tem que falar em línguas, mas não é só falar em língua, não. Não é só não, tem que ter isso aqui. E qual é a primeira evidência? Comprometimento e fidelidade com a palavra de Deus. Atos 2:42. Uma igreja cheia do Espírito Santo, em segundo lugar, é comprometida. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora a Deus com entusiasmo. Atos capítulo de número 2, versículo de número 47. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo teme a Deus e experimenta os seus milagres. Atos capítulo 2, versículo 43. E em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Atos capítulo de número 2, versículo de número 47. Não é à toa que alguém diz assim, as Assembleias de Deus são a igreja, ou é a igreja que mais cresce no mundo. E nós concluímos a nossa lição com um versículo que está em Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. E faremos desse versículo a nossa oração. Ele diz assim: ó Senhor, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a motivação de seus alunos. Nos ajuda, Senhor. Concede autoridade aos teus servos, para que eles falem com ousadia. E quanto eles estiverem falando, estendam as mãos para curar, para que sinais e prodígios aconteçam, aleluia, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Meus irmãos,
Esse é o modelo pentecostal para a igreja de hoje. Uma igreja fervorosa, uma igreja que é fiel à palavra e uma igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Quero lhe agradecer pela bondade e paciência de ter chegado até aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua aula de escola bíblica dominical. Tenha uma ótima semana e não se esqueça, abra a jaula.